5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Salve, salve, galera. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Um excelente sábado a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. Se inicia agora mais um programa Plunct Plact Zum, tocando 1 hora de músicas do nosso querido Raul Seixas. E hoje o programa será muito especial, dedicado exclusivamente ao primeiro álbum de Raul Seixas, gravado em 1968 pela Odeon Records, Raulzito e os Panteras. E para trocar essa ideia aqui com a gente, trazemos o guitarrista desta banda, o músico Carlos Eládio. Eládio, agradeço em nome do programa imensamente a disponibilidade de nos conceder essa entrevista e gostaríamos de começar te perguntando como é que foi o seu primeiro contato com Raul Seixas, o primeiro encontro, qual foi o ano, quantos anos vocês tinham, como é que era a vida naquela época ali em Salvador, esse negócio de rock and roll, de rockabilly. Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. Eu conheci Raulzito no final dos anos 50, quando eu ainda estudava música clássica e tocava violino no Bando Alegre, que era o grupo musical do Colégio Marista, onde eu estudava. Eu só comecei a tocar violão e guitarra no início dos anos 60 e costumava assistir às apresentações de Raulzito com seu conjunto musical. Ele tinha 2 grandes amigos, Olival e Dudu Lourinho, que eram meus colegas de sala no Marista. Dudu Lourinho, inclusive, fez parte da banda de Raulzito e, curiosamente, ele não cantava nem tocava, ele dançava. Além disso, o contrabaixista Mariano Laná, o Pantera mais antigo e um dos maiores amigos de Raulzito, tinha sido meu colega na escola primária. Então a gente se encontrava nas mesmas festas, nos mesmos clubes sociais e conversava eventualmente sobre música em geral. Eu devia ter 13 para 14 anos e Raulzito tinha 16 anos. Salvador na época era uma cidade pequena, com 600 e poucos mil habitantes, provinciana, com 2 realidades musicais distintas. De um lado ficava o Teatro Vila Velha, com samba e a bossa nova, e do outro lado o Cine Roma, o chamado Templo da Juventude, com suas matinês de rock and roll, organizadas por Valdir Serrão, o Big Ben. A turma do Vila Velha não via com bons olhos a chegada dessa juventude transviada de James Dean, desse Ao Balanço das Horas de Bill Haley e muito menos da música esfuziante de Elvis Presley. Aliás, Raul já disse isso em uma das suas músicas em parceria com Marcelo Nova. Exatamente, né? Na música rock and roll do álbum A Panela do Diabo. Vocês eram bem novos então, né? Quando começaram ali esse negócio de rock and roll. Agora, Eládio, me conta como é que foi a ideia da banda, quem foram os idealizadores, os primeiros membros, quem foi chamado depois, como é que foi então esse contato da banda? Conta pra gente. A ideia da banda foi toda de Raulzito. Ele começou sozinho, montou um trio e logo depois montou seu próprio conjunto musical, que foi mudando de nome ao longo do tempo. Raulzito e seus Panteras foi o nome final dado pelo próprio Raul, seguindo a tendência da época, a exemplo de Gene Vincent e seus Blue Caps, Bill Haley e seus Cometas, Luizinho e seus Dinamites, dentre outros. Vários amigos de Raulzito fizeram parte do grupo, porém não consigo lembrar o nome de todos eles. Quando eu entrei para o grupo, Mariano, Tildo e Carleba eram os integrantes da banda. Pouco tempo depois, Tildo deixou o grupo. A minha entrada nos Panteras foi através de um convite do próprio Raulzito. Aliás, um convite de uma forma inusitada. Eu estava tocando violão com alguns amigos na beira da piscina de um clube social em Salvador, quando o Raulzito apareceu e disse que queria conversar comigo, mas tinha que ser no último andar do trampolim do clube. Achei que era pra gente pular na piscina. Mas chegando lá em cima, ele disse que estava reformulando o grupo e queria saber se eu tinha interesse em tocar com ele nos Panteras. Eu disse, claro que eu tenho, vai ser ótimo. Mas por que a gente veio aqui pra cima, Raul? Ele então disse assim, pra ninguém ouvir nossa conversa. Aí ele disse, tá bom, e agora a gente vai pular na piscina. Ele disse, não, agora a gente desce e conta pra todo mundo. Raul sendo Raul.
Pouco tempo depois, nós já éramos o conjunto musical mais solicitado para eventos sociais e passamos a acompanhar os grandes nomes da Jovem Guarda nas suas apresentações na Bahia. Dentre outros grandes nomes, foi exatamente nesses eventos que conhecemos Chico Anísio, Roberto Carlos e Gerry Adriane. Chico Anísio acabou sendo o grande responsável pela nossa ida para o Rio de Janeiro, quando nos colocou no seu programa da TV Tupi, nos ajudou financeiramente e abriu as portas de outros programas de televisão para o grupo. Roberto Carlos foi quem abriu as portas das gravadoras para Raulzito e os Panteras. Tá aí, né? Raulzito sendo Raulzito, né? Chamando por uma conversa particular no último andar do trampolim. Essa é mais uma das histórias de Raulzito, de sua juventude, contada pelo Eládio, guitarrista da banda Raulzito e os Panteras. E agora fique aqui com a gente, Eládio, que continuamos esse bate-papo no próximo bloco, mas agora tocaremos 4 músicas do álbum Raulzito e os Panteras, começando por Dê-me a Tua Mão, seguido de Alice Maria, depois Brincadeira e finalizando com a música Me Deixe em Paz. Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao programa Plunct Plact Zum, damos continuidade à nossa entrevista com o nosso convidado Carlos Eládio Gil Brás, guitarrista da banda Raulzito e os Panteras, que acompanhou Raul Seixas durante o início de sua carreira solo. Queria continuar a nossa entrevista, Eládio. Me diga um pouco como era a personalidade de Raulzito durante a juventude. E se vocês continuaram mantendo este contato após o término da banda Raulzito e os Panteras, e diga lá pra gente. Raulzito era um cara alegre, extremamente divertido e brincalhão. Adorava ler, em especial os grandes nomes da literatura mundial, tinha um grande interesse pelo esotérico e pelo místico e conhecia profundamente a história do rock and roll, sua origem e suas raízes. A sua determinação e a sua persistência foram referências na nossa trajetória artística. A gente conversava bastante e continuamos mantendo contato até o início da sua carreira solo. Em 1974, já consagrado como Raul Seixas, ele esteve em Salvador e mais uma vez, de uma forma inusitada, apareceu na minha casa às 3h30 da madrugada com Valdir Big Ben Serrão e Glória Wacker para me perguntar se eu gostaria de voltar a tocar com ele. Aceitei o convite e voltamos a tocar juntos. Participei da gravação do álbum Novo Éon em 1975, cantamos juntos no disco, voltei a ser parceiro dele, virei parceiro também do Paulo Coelho e fizemos alguns shows pelo Brasil. Logo em seguida, ele foi para os Estados Unidos e eu voltei para Salvador. Conversamos algumas vezes por telefone, nos encontramos em Salvador, estive com ele no Rio de Janeiro durante a gravação do álbum há 10 mil anos atrás e, eventualmente, eu recebia alguma ligação dele, sempre de madrugada, me convidando para tocar com ele em algum show. Coisas de Raulzito. Pô, que maneiro, né, essa trajetória. Então você não só esteve presente no início da carreira gravando o álbum Raulzito e os Panteras, mas também acompanhou ele ali durante o início de sua carreira solo, durante os seus primeiros álbuns, né? E me conta um pouco como é que foi o processo de gravação do álbum Raulzito e os Panteras. Como é que ele foi gravado, quanto tempo durou, onde é que foi, como é que foi todo esse processo? Conta pra gente. A gravação do primeiro e único LP Raulzito e os Panteras começou em um encontro casual nos corredores da gravadora CBS no Rio de Janeiro. Nós estávamos há bastante tempo tentando falar com o produtor Jairo Pires, sem conseguir nada. Certo dia, Roberto Carlos apareceu nos corredores da CBS, nos reconheceu e perguntou o que a gente estava fazendo ali. A gente disse que queria falar com o tal do Jairo Pires. Ele entrou em uma sala e logo depois voltou para dizer que o Jairo já ia nos receber. Cerca de 15 minutos depois, a gente já estava no estúdio da CBS fazendo um teste, uma audição com Jairo Pires, com Roberto Carlos assistindo, Renato Barros e várias outras pessoas. Conversa vai, conversa vem, nos disseram que seria difícil a nossa contratação na CBS,
mas que era para a gente procurar Milton Miranda na gravadora Odeon. No dia seguinte, fomos muito bem recebidos por Milton Miranda na Odeon e pouco tempo depois a gente já estava em estúdio gravando nosso LP. A escolha do repertório foi bastante discutida, algumas canções já estavam prontas, outras nós finalizamos pouco tempo antes da gravação. Os arranjos de base eram todos nossos e os arranjos para a orquestra eram feitos pelo maestro Orlando Silveira, grande maestro Orlando Silveira. Quando a gente não gostava do resultado final, a gente brigava com o maestro. Conseguimos assim fazer algumas mudanças no repertório e colocar algumas músicas no LP que não estavam dentro daquilo que a Odeon imaginava. Pô, que maneiro, Eladio. Você sabe que quando eu tinha ali por volta dos 15 anos, já era um fã assíduo de Raulzito e estava andando ali pela Avenida Paulista, fazia cursinho ali no Colégio Etapa, e praticamente toda a minha mesada que eu recebia, assim que recebia, eu já ia num sebo que tinha ali na Domingos de Moraes para comprar CDs do Raul Seixas, né? Aumentar minha coleção. E numa das idas ao shopping, eu me deparei numa grande loja de CD com o CD Raulzito e os Panteras, né? Quem bate ali o olho na capa, né, não acredita. Você vê ali 4 garotos sem barba, né, o Raul sem barba, aquela cara de moleque, você não consegue nem reconhecer qual deles ali é o Raul Seixas. E só comprei o CD porque ali estava escrito primeiro LP de Raul Seixas, né? E aí eu fui todo feliz, cheguei em casa, pus, ouvi diversas vezes e nem acreditava que tinha em mãos aquele CD raríssimo, né? Todos os meus amigos, fãs de Raul, nunca tinham ouvido falar e quando pegavam queriam emprestado, queriam gravar de qualquer maneira. Enfim, é um CD que tenho bastante admiração ali, apesar da qualidade do som não ser uma qualidade tão boa em relação aos outros CDs, são músicas ali muito gostosas e agradáveis de ouvi-las, né? Tocaremos 4 delas agora. A primeira, O Dorminhoco, seguida de Menina de Amaralina, depois O Trem 103 e finalizando com Por Quê Pra Quê. Inclusive esta última, se eu não me engano, escrita por você mesmo, né? É uma das músicas do álbum que tem a sua autoria. Eladio, fique aqui com a gente que continuamos nossa entrevista. No próximo bloco, Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao nosso programa, damos sequência à nossa entrevista com o nosso convidado especial, o guitarrista Carlos Eladio, que acompanhou o Raul por um bom tempo, assim como durante sua passagem e a gravação do álbum Raulzito e os Panteras. Agora, Eladio, eu queria que você contasse pra gente uma história que ficou na memória, uma história especial que você tem em relação ao Raul Seixas, a sua passagem durante a juventude, alguma coisa aí para deixar registrado aqui no nosso programa. Diga lá, Eladio. Bom, são várias histórias, mas eu vou contar uma que é pouco lembrada. Como todo mundo já sabe, a saída de Raulzito da banda para se casar com a Edith, na realidade foi uma encenação. O pai da Edith dizia que músico não era profissão e não permitia o namoro. Raul então decidiu sair da banda, passou no vestibular de Direito e começou a dar aulas de inglês no Instituto de Estudos Califórnia, o IEC, de Ildásio Tavares. Aí então o namoro foi permitido e o casamento foi autorizado. Nós continuamos tocando e quando fomos dizer a Raulzito que íamos fazer uma excursão com o Gerry Adriane e que depois a gente ia morar no Rio de Janeiro, ele então disse que a saída dele da banda foi para enganar o pai da Edith e que agora que ele já estava casado, ele ia voltar para o grupo. Algum tempo depois, nós fomos morar em Ipanema, no mesmo prédio. Eu, Mariana e Carleto em um apartamento e Raulzito com Edith em outro apartamento. Mas a gente passava o dia inteiro no apartamento de Raulzito, ensaiando e dividindo sonhos e sanduíches. Certo dia, Raulzito me chamou para dizer que o pai da Edith viria visitá-los. De passagem pelo Rio de Janeiro, ele queria ficar um dia inteiro com a filha e o genro. Ninguém tinha dinheiro.
Era a chamada época da fome, o LP não vendia e o apartamento não tinha praticamente nada. Mas a gente tinha um amigo que morava no mesmo prédio e trabalhava na extinta TV Excelsior. Nós então pegamos emprestado com ele alguns pacotes de mantimentos, alguns objetos de decoração e montamos um cenário no apartamento de Raulzito para receber o pai da Edith. Além disso, pegamos roupas emprestadas, pegamos o carro de Egberto, irmão de Mariano, passei Gumex no meu cabelo, me fantasiei de motorista e pronto. Raulzito, Edith e eu de motorista recebemos o pai dela no aeroporto, passeamos pela cidade e Raul contou a sua versão, dizendo que estava tudo lindo e maravilhoso. O disco vendia tanto que ele comprou o carro e contratou um motorista só para levar Edith para compras e passeios. A encenação foi tão convincente que o pai da Edith deu gorjeta para o motorista ao se despedir no aeroporto. Imediatamente a gorjeta foi transformada em alimentos. Tá aí então mais uma história de Raul Seixas contada por Carlos Eladio, guitarrista que acompanhou Raul por muito tempo, inclusive na gravação do seu primeiro álbum, Raulzito e os Panteras. Agora, Eladio, eu queria que você contasse pra gente se após a morte de Raulzito, você continuou mantendo contato com os outros integrantes da banda, com o Mariano, que era o baixista, com o Carleba, que era o baterista. Diga um pouco pra gente. Como cada um de nós seguiu profissões diferentes, a gente ficou um bom tempo sem se ver pessoalmente. Mas em 1996, eu, Mariano e Carleba resolvemos celebrar 20 anos separados e voltamos a tocar juntos. Fizemos algumas apresentações em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e na Virada Cultural de São Paulo, no histórico show de 2009, em homenagem a Raul Seixas. Pô, deve ter sido memorável, né? Tá na hora já de reunir essa galera toda de novo aí pra matar a saudade, Eladio. E fica aqui com a gente que continuamos a sequência de perguntas no próximo bloco. Agora tocaremos mais 4 do álbum Raulzito e os Panteras, começando por Triste Mundo, seguida de Vera Verinha, depois Você Ainda Pode Sonhar, que é uma versão dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, que foi aportuguesada, digamos assim, e gravada no CD, finalizando com Um Minuto Mais. Rádio Fiscar, escute diferente. E de volta ao nosso programa, continuamos com a nossa entrevista com Carlos Eladio, guitarrista que acompanhou Raul por muitos anos. Eladio, conta pra gente como é que foi o término da banda Raulzito e os Panteras e como é que foi os seus trabalhos posteriores, se você seguiu tocando em outras bandas. Conta um pouco pra gente. O término da banda aconteceu de uma maneira natural. Apesar da Odeon não demonstrar mais nenhum interesse no nosso LP, nós resolvemos continuar tocando, porém tivemos um contratempo. Nossos instrumentos foram roubados. E aí nós decidimos procurar o Gerry Adriani, que nos acolheu, se tornou nosso fiador e nos ajudou a comprar novos instrumentos. Passamos a ser a banda exclusiva do Gerry, o que garantiu a nossa sobrevivência durante um bom tempo. Pouco tempo depois, Mariano resolveu voltar para a Bahia e Plínio, irmão de Raul, assumiu o contrabaixo. Logo em seguida, Raul e Plínio também voltaram para a Bahia e eu e Carleba continuamos tocando. Convidamos 2 amigos do Rio de Janeiro para o grupo, Ivan Machado no contrabaixo e Ricardo Tonini nos teclados. Mas chegou uma hora que não era mais possível viajar com bandas e cada um foi procurar outros caminhos. Gerry me convidou e eu permaneci como guitarrista dele durante algum tempo. Quando decidi voltar para Salvador, retomei os estudos, mas continuei tocando violão com os amigos. Logo após a Virada Cultural de São Paulo, em 2009, Mariano e Carleba decidiram parar de tocar, mas eu segui em frente. Montei um grupo chamado Eladio e as Panteras, com 3 garotas instrumentistas, e logo depois montei uma nova banda, formada por músicos profissionais de Salvador. Participei de várias homenagens a Raul Seixas realizadas na Bahia, em Belo Horizonte e São Paulo.
Fiz diversos shows em casas noturnas e clubes sociais de Salvador, várias participações especiais em shows de amigos, em eventos privados. Me apresentei no Festival de Lençóis, na FIFA Fan Fest em 2014, no projeto Canto da Rua, Canta Raul com Saulo, e fiz uma grande homenagem a Raul Seixas no Teatro Castro Alves em Salvador em 2015. Esse show, inclusive, foi gravado e transformado em especial pela TVE Bahia e foi recentemente relançado em 2023 pela própria TVE em parceria com a Rede Minas TV. Inclusive bem legal esse show. Quem quiser assisti-lo na íntegra, basta procurar no YouTube Tributo ao Raul 10 mil anos atrás ou entrar no canal da TVE Bahia. Realmente vale a pena assistir. E tocaremos inclusive 2 músicas desse show ao final do nosso programa. E agora você precisa vir tocar aqui na cidade de São Carlos, né? Uma cidade aqui agregada de muitos fãs do Raul Seixas. E finalizando o programa, Eladio, eu queria que não fazer uma pergunta, mas que você deixasse aqui uma mensagem especial para os fãs de Raul Seixas, para a galera que curte uma boa música, um bom rock and roll. Diga lá. Bom, eu continuo acreditando que existem 2 tipos de músicas, as boas e as não boas. Qualquer que seja a sua preferência musical, continue ouvindo boas músicas. Como a vovó já dizia, a música enriquece a alma. E como já dizia Nietzsche, a música constitui uma tripla iniciação. Iniciação à felicidade, à vida e à filosofia. E a música de Raul é isso: felicidade, vida e filosofia. E eu gosto das canções de Raul porque elas são atemporais e principalmente porque são músicas feitas com letra e música. É isso aí, toca Raul. Eladio, mais uma vez agradeço imensamente aqui a sua disponibilidade e atenção para a gente poder trocar essa ideia aqui, trazer essas histórias para os fãs de Raul Seixas. E agora iremos finalizar tocando 2 músicas do Tributo ao Raul 10 mil anos atrás. Quem quiser assistir ao show na íntegra, acesse ao YouTube e procure no canal da TVE Bahia. Eladio, um grande abraço. Rádio Fiscar, escute diferente.